Olha, com muita alegria nós chegamos até você com Mato Grosso do Sul em foco aqui pela TV Com Brasil e agradecemos imensamente a sua audiência. Estamos falando aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil pela TV Com, e sempre deixando aquele convite especial para você vir conhecer o Mato Grosso do Sul, essa terra linda, encantadora, esse estado maravilhoso da nossa confederação, muito produtivo, passeios naturais lindos, maravilhosos, conhecer aqui esse estado tão precioso da nossa confederação, Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul em Foco quer deixar uma mensagem de Natal para você hoje. Nós vamos ver o que o profeta Isaías falou a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e como é bela a mensagem do Evangelho trazida por este profeta de Deus do Antigo Testamento. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para transmitir aqui o Mato Grosso do Sul em Foco, deixando uma mensagem do Natal para você e para a sua família. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós vamos ler um texto do profeta Isaías, no capítulo 9, a respeito de Jesus, do nascimento de Jesus, e vamos ler outros textos também, mas este aqui é o nosso ponto de partida. Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto do profeta Isaías nos traz à memória a beleza do plano de Deus. Nós estamos falando aqui de um plano eterno de Deus. Muitas pessoas vivem neste mundo como se a vida fosse um conto de fadas, como se a filosofia deste mundo fosse verdadeira. Morreu, acabou, nasce, vive, morre, não leva nada, não traz nada, como se a vida fosse tão inútil, tão fútil, não aprendeu ainda o valor da existência, a grandeza da existência, e não aprendeu ainda que nós vivemos no mundo de Deus, criado por Deus, e Deus tem um plano cósmico, um plano eterno, um plano muito além da nossa imaginação para este mundo e para a nossa vida. E este plano de Deus, o plano redentor de Deus, ele foi construído, ou ele foi não construído, mas ele foi comunicado, revelado ao longo da história. É um plano que Deus foi revelando ao longo da história. A história do Antigo Testamento, que conta um período de aproximadamente 6 a 8 mil anos, narra este plano de Deus sendo construído com paciência. Nós estamos aí há 2000 anos depois de Cristo, novos neste plano. A igreja, com 2000 anos de história de Cristo até aqui, a igreja neotestamentária, embora a igreja ela tanto abrange o Antigo como o Novo Testamento, mas precisamos de compreender o plano de Deus nessa história. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo, e não é o primeiro profeta, nem a primeira vez que a Bíblia se refere à pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador.
Acontece que os profetas no Antigo Testamento falavam de um Messias que haveria de vir a este mundo, que Deus enviaria o seu Filho a este mundo. E o Messias, ele viria com uma missão salvadora. Ele viria para trazer salvação. Quando nós olhamos para o Natal, como ele aconteceu, nós precisamos de entender como ele foi anunciado. O Natal foi anunciado pelos profetas, pelos reis, lá na lei, lá em Gênesis, nos livros históricos. Toda a história do Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo, para o Messias que haveria de vir, e o povo de Deus no Antigo Testamento viveu nesta expectativa do Messias que viria ao mundo, e Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos. Diz o apóstolo Paulo, Deus enviou seu Filho a este mundo e enviou com a missão de salvar. Era um plano redentivo de Deus. E esse plano não foi, ele está sendo executado. Vários capítulos desta história estão sendo contadas e a revelação de Deus, ela vai ao longo dos anos, à medida que os anos passam, essa revelação vai clareando. E aqui o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele então deixa essa profecia no capítulo 9, que começa assim: mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. É lá na Galiléia dos gentios que o anjo anunciou a Maria que ela haveria de dar à luz a um filho. É lá na Galiléia dos gentios que José foi advertido pelo anjo para não abandonar a sua noiva grávida, que era obra do Espírito Santo. Ela estava gerando no seu ventre um filho, e grávida por obra do Espírito Santo, ela não tinha tido relacionamento sexual com homem algum para que estivesse grávida. Era uma obra exclusiva do Espírito Santo no ventre daquela virgem chamada Maria. E José entendeu isso lá na Galiléia dos gentios, na terra de Nazaré. Foi dali que ele partiu para Belém com Maria, sua esposa, para que ela desse à luz ao menino Jesus, lá na cidade de Belém, onde a profecia dizia, está aqui no capítulo 7, a profecia do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha, 700 anos antes de Cristo, está dizendo que a virgem conceberia e daria à luz um filho. O outro profeta vai dizer que ele nasceria em Belém de Judá, cidade de Davi, porque ele é filho de Davi, da casa de Davi. E Deus, que dirige a história, dirigiu com perfeição, como ele dirige até hoje, dirigirá eternamente, dirigindo com perfeição essa história de Cristo. Mas eu estou chamando a sua atenção aqui para a narrativa do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Então, é lá na Galiléia dos gentios que ele é anunciado. Depois que nasceu, fugiu para o Egito da matança dos inocentes, levantada por Herodes para tentar matar o rei de Israel, o Messias, o rei do universo. Depois que José e Maria voltam lá do Egito, o Senhor os orienta para que voltassem para a Galiléia, e Jesus cresceu lá na Galiléia dos gentios. É ali que ele realizou grande parte do seu ministério, é ali que ele pregou junto ao mar da Galiléia, realizou diversos milagres ali, e proclamou o reino dos céus, evangelizou toda a região da Decápolis, aquelas cidades nos arredores do Jordão. Então, é ali que nasce o berço do evangelho, do cristianismo, lá na Galiléia dos gentios.
Isaías está dizendo isso aqui. E quando ele diz que uma virgem, esse seria o sinal, uma virgem haveria de conceber e dar à luz um filho, e ele se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, nós voltamos então para as páginas do Novo Testamento, e eu estou abrindo aqui a minha Bíblia no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, a partir do versículo 18, que fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que houvesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Este é o sinal que o profeta Isaías disse. Mas José, seu esposo, sendo homem justo, e não querendo infamar a Maria, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, não habitou sexualmente com ela, enquanto ela não deu à luz um filho que pôs o nome de Jesus. Observa que Jesus não nasce por acaso, não vem de qualquer forma a este mundo. Ele vem dentro de um projeto de Deus, dentro de um calendário do céu, porque o céu governa sobre a terra. E Jesus vem dentro deste calendário de Deus, no tempo certo. O profeta havia anunciado. E olha como que a profecia é preciosa. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos consolo para a nossa alma. José, confuso a respeito do assunto, a sua noiva grávida, ele não havia coabitado com ela, nunca tinha possuído sexualmente Maria, e obviamente o casamento, o convívio marital do casal é após o casamento, não antes. E José ainda não tinha se casado com Maria, e ele então resolve deixá-la secretamente para não difamá-la, porque era um homem justo, não queria difamar a sua noiva, a sua candidata ao casamento. E enquanto ele planejava isso, veio do céu o anjo do Senhor e disse: não temas, isso é para cumprir a profecia de Isaías. Ele conhecia a profecia do profeta Isaías. E este é o sinal que Deus daria da chegada do Messias. Uma virgem haveria de conceber e dar à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele viria para trazer salvação. Meu querido telespectador, Jesus é maravilhoso. Ele veio trazer salvação à nossa vida. E é por isso que o profeta está aqui anunciando: a virgem conceberá, a virgem dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, e ele trará salvação. Olhe para Jesus. Se você quer ter a salvação da sua alma, se você quiser livrar-se da ira de Deus que será derramada sobre esta terra por causa dos pecados desta terra, olhe para Jesus. Só nele você encontrará salvação para a sua alma. Este Natal, e o Natal é precioso para nós, porque ele nos lembra este projeto de Deus de enviar o seu Filho, e o cumprimento desta promessa de Deus, enviando Jesus, o seu Filho, há 2000 anos atrás. Já temos 2000 anos de história, desde Cristo até nós. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar olhando para essas profecias do profeta Isaías a respeito da pessoa de Jesus Cristo.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Hoje nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, em Foco, pela TV Com para todo o Brasil. Esse programa aqui é também uma promoção da Igreja Presbiteriana de Dourados. E estamos falando aqui da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, neste mês de dezembro de 2021. Quando aproximamos aí as datas do Natal de Cristo, estamos olhando para as profecias bíblicas. Porque a profecia bíblica, ela se cumpre. As profecias que fazem por aí não têm compromisso com este aspecto da palavra de Deus. Mas a profecia bíblica, essa profecia se cumpre no tempo, no espaço, e nenhuma profecia da Escritura jamais caiu por terra, jamais trouxe engano ao coração daqueles que ouvem e que ouviram. E é um princípio da palavra de Deus que o profeta, se a sua profecia não cumpriu, é porque não era um profeta de Deus. E aqui estamos vendo o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo, anunciando a sua profecia de como nasceria Jesus. E aqui no capítulo 9 que nós lemos, depois de dizer que a terra, a Galileia dos gentios, receberia a luz do Evangelho, e ali o Senhor se lembraria do seu povo e visitaria o seu povo, mandando Jesus, o seu filho, o Messias, o Emanuel, o Salvador, para trazer salvação. E ele então diz que Deus haveria de quebrar o jugo do seu povo, perdoando os seus pecados, tirando de sobre nós esse jugo. O pior jugo que pesa sobre o ser humano é o jugo do pecado. Quando o homem afasta de Deus, afasta da palavra de Deus e se entrega a uma vida pecaminosa, de prostituição, de imoralidade sexual, imoralidade das palavras, imoralidade do comportamento, da corrupção e de tantas coisas, imoralidade do desprezo com a família, a imoralidade espiritual, que é abandonar o Senhor para adorar outros deuses. Quando o homem entrega o seu coração aos seus próprios pensamentos, desejos e vaidades, quanto mais ele se afasta de Deus, mais terrível é a sua vida, porque o pecado cansa. Chega um momento que a pessoa não aguenta mais. O pecado, ele é cansativo, ele é um jugo. E o texto aqui do profeta vai dizer o seguinte: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, o Senhor quebrou, enviando Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Ele quebrou esse jugo do pecado de sobre nós. E toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha será revolvida, queimadas servirão de pasto. E onde será essa grande libertação? Onde será esta grande vitória do povo de Deus? Então ele diz: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nasceu lá em Belém da Judeia. Naquele dia que o Senhor nosso Deus, no calendário da história, no cronograma das atividades divinas, como Deus dirige este mundo que Ele criou para a sua própria glória, no tempo certo, na plenitude dos tempos, lá na cidade de Belém, numa vila,
José e Maria chegam ali, era a ordem do imperador César Augusto, que todos deveriam recensear-se, cada um na sua própria cidade. José, por ser da descendência de Davi, da família de Davi, embora morasse lá na Galiléia dos gentios, ele deveria recensear-se na cidade de Belém, porque ele era da família de Davi, era ali que a família, os descendentes de Davi deveriam recensear-se. Então ele vem, traz Maria, sua esposa, junto com ele, e ali cumpriu os dias. E ela, não achando lugar nas hospedarias, eles foram para uma estrebaria, um curral, e ali nasceu Jesus, dentro daquele pequeno curral de gado, uma estrebaria. Não tinha lugar para deitá-lo, ele foi deitado num coxo, numa manjedoura, e de forma humilde, simples. Jesus não trouxe nenhuma pompa que os homens gostam, o poder que concentra nele, a glória que concentra nele. Ele esvaziou-se de toda a glória, de toda a vaidade, de toda a soberba humana. Jesus esvaziou-se, assumiu a forma de servo, assumiu a condição precária da natureza humana, para do pó, da miséria, da manjedoura, ele subir ao trono da sua glória. Ele nasce numa manjedoura exatamente para mostrar que ele veio para assumir a condição miserável do homem. Ele não nasceu nos palácios, ele não nasceu na grande fortaleza, foi numa estrebaria, deitado numa manjedoura. Ele não foi visitado a princípio pelos imperadores e reis da terra, não. Ele foi visitado pelos pastores que vigiavam os seus rebanhos durante a vigília da noite e foram os primeiros a ser anunciados. Jesus é anunciado até hoje para os simples, para os pobres, pobre de espírito, de alma, e pobre também materialmente. Mas ele não é só Senhor dos pobres, ele é Senhor de pobres e ricos, de reis e vassalos. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Jesus é incomparável. E o profeta Isaías está dizendo, um menino nos nasceu, o menino Jesus. Mas ele não continuou menino, ele não continuou numa estrebaria, não. Ele cresceu na Galiléia com seu pai numa carpintaria. Aos 30 anos ele assumiu o seu ministério publicamente, chamou os discípulos, dos discípulos separou 12 e os fez apóstolos. Esses apóstolos, junto com Jesus, realizaram um ministério de 3 anos. Ao 3º ano, Jesus é crucificado numa cruz, humilhado ali naquela cruz, blasfemaram contra o seu nome, mas no 3º dia ele ressuscitou poderosamente, vitoriosamente, subiu aos céus, está vivo, dirige esta terra, dirige a sua igreja, dirige todas as coisas e voltará em poder e glória para consumar o seu reino. Natal sem Cristo não é Natal. Jesus é o menino que nos nasceu, é o filho que nos foi dado, o governo de toda a terra, de todo o cosmo, de todo o universo, no céu e na terra, está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso conselheiro. Quando você precisar de um conselho, recorre a Jesus. Ele é o Pai da eternidade, é nele que a nossa alma encontra satisfação, porque a nossa alma tem o DNA da eternidade, e nada que não corresponda à eternidade pode satisfazer a alma humana. E Jesus é o Pai da eternidade, por isso que ele satisfaz a alma que tem esta eternidade impregnada nela, dada por Deus. Ele é o Deus forte, é o nosso socorro presente na tribulação. Ele é o príncipe da paz, só ele pode fazer a paz entre nós e Deus. Se você está sem paz no seu coração, você precisa de Jesus. Esse Natal, o príncipe da paz, precisa promover a paz no seu coração e no seu lar. Comemore o Natal olhando para Cristo, ele é a razão do Natal. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa.
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Muito bem, nós vamos concluir aqui o nosso programa Mato Grosso do Sul em Foco. Reitero aqui o convite para você participar conosco do Mato Grosso, vir visitar este estado maravilhoso da nossa confederação e conhecer as belezas naturais, os campos, as lavouras, os pastos, conhecer a beleza natural do nosso estado, bonito, Pantanal, regiões lindas, maravilhosas. Venha conhecer o Mato Grosso do Sul. E fica aí o recado para você. A Igreja Presbiteriana de Dourados terá também a alegria de recebê-lo aqui, ao vir a Dourados, para conhecer esta terra maravilhosa. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê um Natal cheio de alegria, de esperança, onde Cristo seja o centro da vida, da sua história, do seu Natal. Senhor Deus, muito obrigado porque o Natal é Cristo que nos é enviado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque naquele dia, naquela manjedoura, foi colocado o menino que nos foi enviado. E Ele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Realizou o seu ministério, consumou a sua obra, morrendo naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus. Prometeu que voltará para nos buscar e nessa esperança nós caminhamos. Obrigado porque Jesus Cristo é o nosso Salvador e nele nós temos uma esperança e vida eterna. É por isso que o Natal é cheio de alegria e de contentamento para nós. Receba, Senhor, a nossa gratidão e traga alegria naquele coração triste e que esse Natal seja comemorado na centralidade de Cristo, onde nós encontramos a verdadeira paz com o Senhor nosso Deus. Muito obrigado por esta bênção maravilhosa e desejamos que todas as famílias que nos ouvem agora tenham um Natal feliz, um Natal onde Cristo é o centro. Assim nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.